deste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Deus é fiel, Ele não falha, Ele não fura, Ele não muda, Ele sempre será assim, fiel. Sabia que a fidelidade de Deus é um atributo comunicável. Deus não apenas é fiel, mas exige que sejamos fiéis também. E nesse tempo que vivemos, nesse tempo que o mundo vive, esse transtorno todo, é necessário fidelidade da nossa parte. Você tem sido fiel? É necessário fidelidade. Deus requer que sejamos fiéis, mesmo nesses momentos que vivemos. Jesus mandou um recado a uma determinada igreja, falando exatamente sobre isso. A igreja é a igreja de Filadélfia, está registrado lá em Apocalipse, capítulo 3, de 7 a 13. Era uma igreja pequena e sofrida. Sofrida não apenas por causa das tribulações que ela viveu naquele primeiro século, né, como todas as igrejas primitivas viveram, mas também naquela região havia terremotos e, consequentemente, destruição, pobreza, miséria e etc. Historiadores dizem que no ano 17 depois de Cristo, um grande terremoto acometeu aquela cidade e quase a destruiu completamente. Mas aquela igreja estava lá, implantada, firme e forte na presença de Deus. No versículo 8 do capítulo 3, Jesus diz que conhece aquela igreja. Ele sabia que aquela igreja era uma igreja fraca, pequena, em tamanho, em força, formada por cristãos escravos, pobres. Uma igreja talvez sem muita influência política ou social naquela cidade. Porém, diferente de outras igrejas neste livro, não encontramos nenhuma palavra de reprovação àquela igreja. Pelo contrário, o que nós encontramos é Jesus parabenizando as qualidades daquela igreja. Especialmente uma qualidade muito importante, é essa que falamos, a fidelidade. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Aquela igreja guardava a palavra de Deus. Veja que a igreja de Filadélfia era uma igreja com pouca força, sim, mas sempre fiel, fiel à palavra. E o que significa ser uma igreja fiel? Segundo os reformadores, uma igreja fiel é evidenciada por 3 marcas: fidelidade na pregação do evangelho, fidelidade na administração dos sacramentos e fidelidade na aplicação da disciplina. Aquela igreja pequena, fraca, sem muita influência, era uma igreja fiel. Ela guardava a palavra de Cristo, não negava o seu nome. Era uma igreja que estava debaixo da autoridade de Cristo. Uma igreja que ninguém ou nada, nenhuma catástrofe natural poderia derrotá-la. Era uma igreja viva e atuante, a despeito dos problemas e da dificuldade que ela passava. Ela não havia perdido a sua visão, nem tampouco o seu primeiro amor. Era uma igreja fiel a Deus, a despeito de todos os problemas. Que lição para nós, né? Precisamos aprender com essa igreja sobre fidelidade, porque fidelidade é o que Deus requer de nós, mesmo nesses momentos difíceis. Então não deixe de ser fiel a Deus. Continue orando,
continue lendo a palavra de Deus. Aproveite esses momentos de confinamento para fortalecer o seu relacionamento com Deus e também com os seus familiares, os mais próximos. E saiba que Deus requer fidelidade. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 4:2: o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Seja você fiel. Deus te abençoe. E aproveito para fazer um convite aqui. Hoje é sábado, dia 27, aliás, dia 28, amanhã é dia 29. Estaremos ao vivo. Faremos uma live no Facebook e no YouTube. Transmitiremos uma mensagem às 9 horas da manhã. Seria a nossa escola dominical aqui. E estaremos também cultuando a Deus juntos, disponibilizando uma gravação para você louvar a Deus em sua casa, com seus familiares. Estará disponível a partir das 17 horas, ok? Conto com você, com a sua participação e com a participação de todos os seus familiares. Deus abençoe, seja fiel, porque Deus é fiel. Finalizo com essa parte. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Um grande abraço.